Galera do louvor está toda aqui? Tem uma galera ali. Tem mais alguém por aqui? Cadê os meninos? Não estão aqui todo mundo não? O Ender está ali. Os que ministraram hoje. Ah, vocês estão aí não? Louvado seja Deus pelo louvor de hoje. Eu não sei se sou eu que estou muito sensível, mas o céu se abriu nesse lugar. O céu se abriu aqui. Nós tivemos uma reunião segunda-feira, não foi? E nós tocamos em alguns pontos do louvor da igreja, com os ministros. Eu quero agradecer vocês que tomaram aquela reunião por posse. Fabrício, Amanda, Natália, uau, vocês estão de parabéns. E eu quero dizer para vocês, quando a igreja recebe, retrata a face do Senhor recebendo também esse louvor. Obrigado, louvado seja Deus. Vamos aplaudir a vida deles. Nosso tema, nossa missão. Fala comigo, nossa missão. Você deve estar curioso com o que está escrito lá em cima e o que está escrito embaixo. Está escrito em hebraico. Eu ia falar hebreus. Está escrito em hebraico. Daqui um pouquinho você vai descobrir o que está escrito. Até parece que está em cima está escrito nossa, embaixo está escrito missão, mas não é. Fala sobre o que nós estamos falando e vamos conversar nessa manhã. A missão que nós temos como igreja. A missão que nós temos como igreja. Se somos igreja, somos um corpo. Se somos um corpo, temos um cabeça. Esse cabeça sendo Cristo, ele define a missão. Pegaram? Ele define a missão que cabe a nós como igreja. Eu gosto do apóstolo Joel, quando ele fala assim, ó, eu entrego para os meus discípulos, eu entrego para a minha liderança uma missão. Como eles executam a missão, o problema é deles. Eu tenho aprendido isso porque faz parte do crescimento de um líder. É quão difícil você permitir que o líder execute a missão que você entregue, sem definir para ele como. Você não tem noção, só quem é líder sabe o desafio que é você entregar uma missão, fechar os olhos e acreditar que ele vai cumprir a missão da maneira a qual arde no coração dele. Porque como eu sou definido na minha missão, eu acredito tanto nela que eu peco, vou usar essa palavra, eu peco definindo em como você executa a sua missão. E isso não é só comigo, é com qualquer líder. Isso é natural de acontecer. Talvez você vai entender hoje que você também tem pecado, não no sentido de ir para o inferno, irmão, pecado de erro, tá? De estar pecando por poder definir a trajetória, os passos aos quais vão ser conclusivo a missão. Entenda, um exército sai para a guerra, sim ou não? E tem a tropa dianteira, não, da frente, né? Vamos para o jogo de xadrez, os peões, e depois vem os soldados mais fortes. Então, os peões, eles sabem qual é definida a missão deles, e eles sabem que é o enfraquecimento da frente do inimigo. Como eles vão fazer isso, é definido por cada um. Se eu vou esconder, se eu vou usar qual arma, qual estratégia, qual armadilha. E nós temos uma missão como igreja, mas essa missão como igreja só acontece quando cada um de nós temos definido a nossa missão individual. Uau! Pegou, sim ou não? Se você não conhece a sua missão individualmente, você compromete o todo de uma missão como igreja. Porque você faz parte da igreja, você faz parte desse corpo, você é um membro. Então a minha pergunta para você, para a gente começar, qual a sua missão? Você teria certeza dela ao ponto de me dar uma resposta imediata? Se eu pergunto qual a sua missão, Jadson, você sabe me dizer assim, pá. Se eu pergunto, pastor Jadson, qual a sua missão? Pá, a resposta. Você que tem definido a sua missão, levanta a sua mão, deixa eu te conhecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só, nesse auditório nós temos 6 pessoas, 7, que têm definido a sua missão individual, que compõem a nossa missão, faz parte da nossa missão,
a composição da sua, ou melhor, a sua faz parte da composição da nossa. Então muitos vão viver a vida sem essa resposta. Infelizmente, eu não estou dizendo muitos de nós, mas muitos daqueles que ficam perdidos do lado de fora, eles fazem um esforço grandioso para entender ou definir a sua missão, mas não conseguem. E eu quero, antes de tudo, de falar da sua missão, eu quero falar da nossa, para que você consiga entender dentro da nossa, a sua. A nossa missão completa a visão. Fala comigo, a nossa missão completa a visão. É tão interessante isso, porque visão fala do futuro, a missão fala do que fazer para o futuro. Visão fala sobre o amanhã, missão é a composição do hoje até o amanhã. A conclusão da missão está quando você conclui a visão que você tem do futuro. Qual é a frase que temos do lado de fora da nossa igreja? Transformar. Essa frase, ela compõe a nossa visão e também a missão. Quando fala sobre visão, transformar, ou seja, gera um tempo. Qual é a missão? Um discípulo. Transformar alguém no futuro para que ele se torne um discípulo. A visão do futuro é composta pela missão do momento. Este é o grande desafio de toda a igreja de Jesus Cristo para 2025. Apóstolo, qual? Uma visão clara para uma missão conclusiva. Bater a meta. Vou usar um termo, né? Bater a meta. Esse é o desafio da igreja de Jesus Cristo. Eu não estou falando só da Orvalho, eu estou falando da igreja que professa Jesus como Salvador. Por quê? Porque ao longo dos anos isso foi se perdendo, e logo se torna então uma imagem ofuscada, uma imagem embaçada. E nós temos a tarefa e a missão, com visão, de trazer clareza para isso outra vez. O que fazemos hoje é exatamente isso, trazer essa clareza. Quem começou a trazer a clareza de volta? Jesus. Em 2025 anos atrás, Jesus deixou em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os, ensinando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus deixa para nós uma grande comissão. A grande comissão fala sobre uma missão: vão e façam. Então, dar continuidade a essa missão é o que nós devemos fazer. A pergunta é: como? Transformando pessoas comuns em verdadeiros discípulos de Jesus. Gerar essa cultura é o que nós precisamos. Então, você entende bem o que é ser um discípulo? Minuto para você pensar. Você sabe como ser um discípulo? Se não sei o que serei, como saberei quem sou? Apóstolo, está transformando o culto de celebração em um tabel. Até parece, então você vai ver que não é tão bem assim. A palavra discípulo gera uma gama de dúvidas e incertezas nas pessoas, e nós usamos muito a palavra discípulo, sim ou não? E às vezes nós encontramos irmãos que professam da mesma fé que nos tornam até inimigos por causa dessa palavra. É impressionante. Nós encontramos irmãos de outras denominações que morrem de raiva da gente só porque usamos a palavra discípulos. E o pior de tudo é que eles acreditam que os discípulos são nossos e não de Jesus. E nós batemos firme que os discípulos não são nossos, eles são de Jesus, sim ou não? Então, isso traz uma grande dúvida e incerteza. E por isso, seu significado, por seu significado ser tão grandioso, naturalmente vai nos trazer uma grande dúvida. A palavra que usamos
no nosso slogan é transformar, sim ou não? Mas o texto bíblico nos revela o original fazer. Podemos traduzir por construir. Mateus ele vai dizer assim, ó, parafraseando Jesus, escrevendo por Jesus, a palavra de Jesus, ele fala: façam discípulos, construam discípulos. No nosso caso, transforme pessoas em discípulos. E essa palavra, pelo poder que ela tem, ela gera uma grande confusão. Então, fazer é construir. O que nos leva à compreensão de começar algo de novo, sim ou não? Se eu vou fazer algo, eu estou começando algo, sim ou não? Se eu vou construir algo, é porque é inexistente, sim ou não? Mas o nosso desafio é um pouquinho maior, porque às vezes nós vamos dar de frente com uma formação cultural ou uma formação religiosa completamente distinta, sim ou não? Ontem, na nossa conferência, eu estava ministrando a última mensagem e de repente eu comecei a falar da minha conversão frente a um demônio. Eu creio que todos aqui conhecem essa história, esse momento, né, da minha vida. Mas na hora eu parei e falei assim: cara, mas por que eu estou falando? Eu não sei por que eu estava falando. Mas eu continuei, concluí a minha conversão frente a um demônio. No final de tudo, chega alguém e fala assim: apóstolo, o senhor perguntou por que o senhor estava falando? Eu falei: sim. Ele falou: eu quero te responder. Eu falei: por quê? Ele falou: porque a minha esposa ainda frequenta o espiritismo na Umbanda. Eu abri o olho, falei: mesmo, irmão? E ela ficou chateada. Ele falou: não, pelo contrário, ela entendeu que quem tem poder é Deus e não os guias de lá. Você pode aplaudir ao Senhor? Meu Deus. Apóstolo, o que estava acontecendo naquele momento? O início de uma construção, o início de fazer um novo discípulo de Jesus, o início de transformar alguém comum em um verdadeiro discípulo de Jesus. Irmãos, eu preciso que você compreenda que nós somos comuns até encontrar Jesus. Depois que encontramos Jesus, nós somos incomuns. Nós somos completamente incomuns, porque nós não estamos mais com a natureza humana, caída, pecaminosa. Não, nós coabitamos agora com a natureza de Deus. Nós coabitamos com o caráter de Cristo. Nós temos uma nova vida em Cristo. E essa é a nossa missão: transformar pessoas comuns em incomuns. É isso que nós queremos. Então, nós estaremos desconstruindo algo e construindo algo novo, sim ou não? É fácil? Vou perguntar para alguém que é especialista. Pastor Edmilton, é fácil? Irmão, para você entender, eu vou te relatar algo da minha casa que eu moro. Mas quando eu disser casa, você vai pensar num ser humano. Ele quebrou uma parede da minha sala para o meu quarto. A ideia era quebrar essa parede, quebrar a suíte, emendar lá com o quintal. Simples. Pastor, é só aqui, ó, o começo do projeto. É só quebrar essa parede, aquela e aquela. Terminou. Irmão, quando quebrou a primeira, descobriu que se quebrasse a segunda, a casa caía. Ele falou: apóstolo, não tem uma viga segurando aqui não. Eu falei: o quê? O senhor estava morando numa casa que podia cair em cima do senhor. Eu falei: meu Deus do céu. Aí o que ele teve que fazer? Uma estrutura de sustentabilidade da casa, que não tinha antes. Então, quando eu desconstruo algo na vida de alguém, eu vou reconstruir algo ou construir algo novo, eu preciso pensar na estrutura de sustentabilidade daquela pessoa nessa nova vida. Porque senão daqui um mês ela cai de volta. Pegou? Se eu não pensar nessa estrutura, ela vai cair. Então, o que de fato seria um discípulo? Em hebraico, a palavra discípulo é talmide. É a palavra lá de cima. Em cima lá está escrito talmide, que significa aluno ou aprendiz. No plural, talmindim, que é a palavra de baixo.
Talmidim, fala comigo, Talmidim. Fala assim, nós somos Talmidins. Isso. Essa elaboração de Talmide refere-se a um indivíduo que está aprendendo com um mestre ou um professor. A ideia de aluno que se dedica a aprender e a seguir os ensinamentos de outro. Talmidim, por sua vez, o significado do termo Talmidim plural, também pode ser entendido como estudante, ou estudiosos, ou aprendizes. Portanto, quando fala sobre discípulo em hebraico, o termo Talmide, no plural, transmite a ideia de alguém que decide a aprender e seguir um mestre. Fala comigo, aprender e seguir um mestre. No grego, e aqui é muito interessante, o clássico desse vocabulário se forma em kelektos, um caminho. Fala comigo, kelektos significa um caminho. Olha isso. Ir para um lugar com outra pessoa. Acompanhar, ir atrás de alguém, seguir. Já o vocabulário matetes, discípulo, refere-se a alguém que ouve a chamada de Jesus e se torna um seguidor. Matetes, fala comigo, matetes. Alguém que ouve a chamada de Jesus e decide segui-lo. Quando eu ouço a chamada de Jesus e decido segui-lo, eu vou passar por um processo de desconstrução daquilo que um dia foi construído por alguém e vou ser construído em uma nova pessoa. Eu vou ser transformado de comum para incomum. Eu vou ser transformado de pessoa comum em um verdadeiro discípulo de Jesus. Refere-se a alguém que ouve a chamada de Jesus e se torna um seguidor. Apóstolo, qual a minha missão? Além de ser um seguidor de Jesus, é gerar em outras pessoas o desejo de também ouvir e seguir esse Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte aí? Aleluia! Meu Deus, isso aqui é forte demais. Eu preciso que você perceba que esse significado define exclusivamente a um grupo seleto de pessoas que ouvem a Jesus. Fala assim, eu faço parte desse grupo. Nos torna parte de algo grandioso, de grande profundidade, nos torna parte da missão de um homem chamado Jesus, que deu a vida para que alguém ouvisse a mensagem que ele carregava. Nos torna parte de alguém que teve coragem de nos amar quando éramos inimigos. Nos faz tornar parte de alguém, de uma missão que gerou no início de tudo, quando a terra era sem forma e vazia, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face de um abismo, houve alguém naquele lugar que construiu algo para que alcançássemos-nos hoje. Então, a nossa missão está exatamente dentro de uma cultura a qual Jesus nos ensina com muita maestria. Fala comigo, a minha missão está dentro, contida a cultura de Jesus. Todas as vezes que eu saio da cultura, eu vou tirar Jesus aqui e colocar do reino dos céus. Todas as vezes que eu saio de dentro da cultura do reino dos céus, eu estou deixando de lado, deixando para trás a minha missão. Eu deixo de dar importância ao porquê eu fui criado e começo a dar importância ao porquê eu não deveria dar importância. Fazer discípulos, fazer um aprendiz, fazer ou gerar um aluno é para um verdadeiro discípulo de Jesus.
Porque Jesus, ele fez exatamente isso, irmão. A missão dele foi gerar pessoas que desse continuidade ao que ele estava fazendo. Alguém que ouve a chamada e toma a decisão: eu vou seguir esse chamado. Por mais que, como aprendemos com Abraão, não sabemos nem para onde, mas a gente acaba indo. E por isso eu quero apresentar a você a vida de um ou de dois discípulos de Jesus, que decidiram seguir. Venham comigo rapidamente na história de Mateus, Lucas capítulo 5, verso 27. Diz o seguinte: depois disso, Jesus saiu da cidade. Depois de quê, apóstolo? Ele tinha acabado de curar ali uma pessoa. E depois de ter curado essa pessoa, um paralítico, Jesus então está passando, saindo da cidade, viu um cobrador de impostos chamado Levi. Como que ele chamava? Apóstolo, mas o senhor está falando de Mateus? Agora você vai entender. Um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde coletava impostos. Siga-me, disse Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos colaboradores, muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram também com ele. Nós estamos frente a frente a algo muito importante. Eu estou tomando mais água porque ontem foi tenso, 5 horas na mesa, minha voz acaba. Olha só, quem era Mateus? Um cobrador mas ele era um cidadão. Ele era alguém da comunidade, sim ou não? Ele era alguém que tinha um pai, uma mãe. No Techozinho tem até um cachorro. Ele era alguém comum? Ele era alguém como você então. Só que ele tinha um privilégio. Qual o privilégio? Ele trabalhava para o governo. Tem muita gente que gosta de trabalhar para o governo, sim ou não? A palavra é: quando eu trabalho para o governo eu tenho estabilidade. Está errado. Quando você trabalha para o governo, você é um escravo sem possibilidade de crescimento. Respira. Apóstolo, está falando do meu sonho, efetivar. Pois é, você vai viver a vida sonhando com uma aposentadoria. Porque quem trabalha para o governo sonha com uma aposentadoria. Quem não trabalha para o governo sonha em construir uma aposentadoria ilimitada. Ai, meu Deus, isso aqui não estava no esboço. Eu vou falar de novo, eu não sei por que eu estou falando isso. Mas amém. Vamos voltar. Mateus era esse cara, comum como você e eu, que tinha o privilégio de trabalhar para Roma. Só que ele era judeu. Então ele não era tão privilegiado assim, porque ele era judeu trabalhando para o inimigo. Porque os romanos eram inimigos dos judeus. E são até hoje. Então quando eu olho esse cenário e vou olhar à luz da palavra, Mateus e Lucas descrevem essencialmente o mesmo chamado, da mesma resposta, mas refere-se a Mateus como Levi. Marcos capítulo 2 verso 14, Lucas 5, 25 ao 27 vão falar Levi. Naquela época era comum um judeu ter 2 nomes. Por um lado ele era conhecido como Levi, e por outro ele era conhecido como Mateus. Levi relaciona-se ao nome do terceiro filho de Jacó, que está lá em Gênesis 29, 34. Enquanto Mateus deriva do aramaico para presente de Deus. Fala comigo, Mateus era presente de Deus. Então, note comigo que Mateus, por mais que fosse até aquele momento uma pessoa comum, ele não era tão comum assim. Porque para os judeus ele era apenas Levi. Mas quando chamava de Mateus, estava dizendo: esse cara é um presente de Deus para nós. Então Jesus se encontra com esse presente de Deus cobrando impostos. Porém, ele tinha autoridade, irmão, de cobrar um pouquinho mais. Ele podia, nós já falamos sobre isso. E por isso,
os judeus que eram cobrados os impostos o odiavam, sim ou não? Imagina você, vamos lá, vamos pensar aqui. Eu tenho que dar um exemplo fora da política, senão eu vou gerar polêmica, né? Então, vamos lá, cadê o Marcinho? Tá lá na porta, né? O Marcinho está lá na porta com a camisa do Vasco. Eu vou no futebol que é mais leve um pouco, né? Então, vamos lá. O Marcinho está lá com a camisa do Vasco, mas ele é muito vascaíno. Só que o irmão dele é flamenguista, e muito mais flamenguista do que ele é vascaíno. E de repente o Marcinho, que é vascaíno, que agora está ali, cobra juros indevidos do irmão que é flamenguista. O que acontece? Fala comigo, inimizade entre família. Sim ou não? Era isso que acontecia. Mateus era judeu, para os judeus ele era Levi, só que ele trabalhava para os inimigos, que era Roma, e agora os judeus, que eram da família, odiavam ele. Por quê? Porque ele trabalhava para o inimigo e ainda extorquia eles. Uma pessoa comum, como você e eu. Respira aí. Comum. Apóstolo, o senhor está falando que nós somos comuns. Vou te dar um exemplo da nossa viagem. Posso? De volta. Porque de ida eu fui em horário atípico, fui só eu dirigindo mesmo. Não encontrei nenhum orvaliano no caminho. Mas na volta eu encontrei. Eu encontrei o Ender. Na volta estava na minha frente, que anda mais na contramão do que na mão direita. Que ultrapassa na faixa contínua. Sem ofensa, meu filho, te amo. Mas pessoas comuns, que acreditam que numa rodovia ninguém está vendo a não ser Deus. Pessoas comuns, que recebem o troco a mais e ficam caladinhos. Pessoas comuns, que querem cobrar juros abusivos que não são merecidos. Você viu que o nosso estacionamento não está funcionando, né? É porque quando ele me entregou o contrato regia que um dia de atraso cobraria uma multa de 10%. Irmão, isso é agiotagem. Eu não assino um contrato desse. Apóstolo, o senhor pensa em me atrasar? Eu não sei o dia de amanhã, irmão. Às vezes passa batido, sim ou não? Não sei se é só eu, às vezes eu esqueço de pagar uma conta, você esquece? Às vezes o nosso financeiro, a pastora Laura, cadê ela? Olha lá, a pastora Laura de repente fala assim: apóstolo, essa nota aqui venceu tem uma semana. Eu falei: é mesmo? Somos humanos, entende? Aí eu não assinei porque é abusivo o juro de um dia 10%, só que se for um mês cobra 20 a mais. Eu vou assinar? Não assino. Ser humanos comuns como Mateus somos nós, que vira e mexe, estamos mexendo com essas minúcias. Então eu peço para que você considere Mateus como essa pessoa, ou como alguém que você conhece. Conhece alguém parecido com Mateus? Assim também foram outros discípulos. Quem era Pedro? Um pescador. Irmão, nós chegamos lá e fomos almoçar na casa do Rafael, e tinha um mandi que eu ainda não tinha comido igual. Você pega com o garfo assim, ó, você tira ele inteirinho, a carne fica só igual dos desenhos só com o esqueletinho que dá para pentear o cabelo, que o Rafa não tem, sabe? Mateus era um pescador. Quem que pegou aquele peixe que eu comi ontem? A dona Luísa, esposa do seu Zé, porque o seu Zé não sabe pescar, quem pesca é a esposa. Pessoas comuns, só que era Pedro, André, Tiago e João, 4 pescadores que ouviram o chamado de Pedro, estavam próximos. Jesus olhou, viu que eles estavam atentos, falou: venham vocês também, e eles foram. Hoje nós podemos ter um tempo, ou uma visão panorâmica da vida de cada um de nós como discípulos de Jesus. Eu vou melhorar como seguidores de Jesus, eu vou melhorar como alunos de Jesus, eu vou melhorar como aquele que ouviu o chamado e decidiu seguir. Aleluia! Somos nós, irmão. Mas Jesus apenas chamou? Não, Jesus comissionou. Pedro, eu vou fazer de você pescador de seres humanos, gente como a gente.
Pedro, eu vou elevar, vou subir você de cargo. Pedro, agora, a partir de agora, você vai fazer parte de uma missão que vai tocar pessoas em 2025. Imagina Jesus falando algo assim para Pedro. Pedro falando assim: o que você está arrumando? Que assunto é esse? Se fosse o povo do Tiago Ventura, ia falar: você tem que parar de arrumar essas confusão para nós. Para de arrumar essas bagunças aí. Entende? Mas era isso que Jesus estava falando. Não era tão diferente de cada um de nós. Fala, vira para a pessoa que está perto de você e até agora você não falou com ela. Fala assim: você é um aluno? Você é um aprendiz? Você é um seguidor? A pergunta é: o que nos torna discípulos, seguidores de Jesus? Apenas a decisão de segui-lo? Quando eu decido seguir alguém, eu decido também fazer o que aquela pessoa faz, sim ou não? É interessante isso aqui. Acho que foi o culto passado, eu dei o exemplo de eu seguir um amigo meu no colégio que roubava revista. Eu achei interessante o Isaac Estevão, meu filho, porque ele fica assim. Às vezes a gente pensa que ele não está prestando atenção na conversa, mas ele chegou com um problema da escola, com uma coleguinha. E lá naquele problema da escola, ele saiu muito nervoso, e a gente sempre conversa com ele para entender o que aconteceu no dia. E ele explicando, e de repente ele falou assim: mamãe, é o seguinte, a fulana, que é da igreja, decidiu viver a palavra que o papai pregou. Ela está seguindo alguém, e o alguém que ela segue tem um comportamento errado, e ela está se tornando aquela pessoa. Eu falei: meu Deus do céu. Irmão, 12 anos, 12 aninhos falando de outra pessoa que tem cerca de 12, 11, 12, 13, 14 anos. Mas ele teve uma visão de que aqui na igreja ela é uma, na escola essa pessoa é outra. Ele falou: ó, aqui na igreja está assim, segue alguém, aqui segue outro, quem segue dois está perdido. É apenas um Senhor. Então, a nossa missão é ser um seguidor de Jesus, mas completar a sua missão, encontrar novos seguidores. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a sua missão é encontrar novos seguidores. Então, como igreja, nós conseguimos sair, hoje nós estamos cerca de 600 pessoas no nosso sistema, entre membros ativos, não tão ativos e congregados. Nós conseguimos reunir essas 600 pessoas nesse auditório. Que dia que você viu? Eu vou te dizer, tem pessoas aqui que congregam na parte da manhã que não são conhecidas por pessoas na parte da noite, sabia? E esse é o meu sonho. Em nome de Jesus, esse é o meu sonho. Quando nós tivermos 4 cultos, pessoas do culto da tarde não conheçam da noite, e nem o da manhã, assim, não conheçam de tanto relacionamento, porque vão congregar em horários diferentes, tá? Mas olha só, me perdi. Tá. Há a possibilidade de nós reunirmos essas 600 pessoas e falar assim: hoje nós vamos fazer um evangelismo em massa para conquistar novos seguidores de Jesus? A despeito dessa será a nossa missão. Nós conseguimos, irmãos? A gente não consegue. É por isso que eu preciso ter definido, então, meu tempo está acabando, Jesus. É por isso que eu preciso ter definido a minha missão de seguidor e aprendiz de Jesus. O que mudou ou pode mudar na vida de um novo seguidor de Jesus? O que me torna discípulo? Apenas a decisão? Não, olha só o que me torna discípulo. Primeiro ponto: transformação do meu caráter. Fala comigo: a transformação do meu caráter. Apóstolo, mas o caráter diz que ou você tem ou você não tem. Isso mesmo, ou você é bom caráter ou você não tem caráter. Se você encontrar alguém que ouve o chamado de Jesus que não tem caráter, ele passa a ter qual caráter? O seu? O de Jesus. Logo, as pessoas que nos conhecem, sabem que somos homens e mulheres de Deus, eles esperam ver em nós o caráter de Cristo. Olha o que o texto vai dizer em Efésios capítulo 5, verso 1. Portanto, como filhos amados de Deus, fala amém. Eu vou te dar outra chance. Portanto, como filhos amados de Deus,
Imitem-no em tudo que fizerem. Agora você respira. É imitar ele em tudo que você fizer. A pergunta que eu tenho para você nessa manhã é: se você está no barco com Jesus, você consegue ver alguém sair do barco porque Jesus está no barco? Sim ou não? Não sai. Mas se Jesus estiver no barco e o comandante do barco não tiver o caráter de Jesus e pilotar o barco do jeito que ele acha que deve pilotar, irmão, todos vão pular fora. Todos pulam fora. Por quê? Porque Jesus tem uma maneira de pilotar o barco com prudência. Mas se não tem o caráter de Cristo, não tem prudência. Respira. O caráter só pode ser transformado através de relacionamento. Note esse texto. Deus, ele está falando assim, ó: imitem em tudo que fizerem. Olha só. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável ao Senhor. Ele está falando assim, ó: se você imitar a Cristo, você também vai se tornar uma oferta para o seu irmão em amor. A pessoa vai falar assim: cara, você foi uma pessoa que Deus enviou para a minha vida, irmão. Você já ouviu alguém falando isso para você? Cara, foi Deus que te trouxe aqui, foi Deus que te enviou. Olha esse abraço aqui, irmão. Esse abraço está dizendo: foi Deus que te enviou para a minha vida. Ei! É isso. O que me faz e faz você um discípulo, seguidor de Jesus, é imitar a Ele. Mas espera, o autor de Hebreus vai elucidar isso de uma outra maneira. Ele diz assim em Hebreus capítulo 1, verso 2: e agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa a forma exata do Pai, expressa a forma exata de Deus. A glória do Filho é a mesma da glória do Pai. O Hebreus está dizendo que quando você irradiar o que Jesus irradia, você também vai estar irradiando o que Deus é. Você está vivo, igreja. Oh, é isso. E com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar do nosso pecado, assentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. Este relacionamento vai gerar um novo caminho na sua vida, sim ou não? Ele gera. Ele gera decisões diferentes da que tomaríamos. Ele gera assinaturas de contratos diferentes. Ele gera, irmão, uma colheita diferente, porque a semeadura se torna diferente. Ele gera uma mudança no meu e no seu comportamento. Cutuca alguém e fala assim: o seu comportamento é o comportamento de Cristo? Sabe o que Paulo relatou aos romanos? Paulo relatou aos romanos assim, ó: que no caminho para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você só vai conseguir alcançar se mudar a sua maneira de pensar. No caminho, porque todos nós queremos experimentar a boa vontade de Deus, sim ou não? Todos nós queremos experimentar a agradável vontade de Deus, sim ou não? Todos nós queremos experimentar a perfeita vontade de Deus. Irmão, nós estamos falando de Romanos 12, verso 1 e 2. Todos nós queremos, mas nesse caminho só vai alcançar aquele que mudar a sua maneira de pensar.
E Paulo fala em Efésios capítulo 2 ou 5, não me lembro, não pus aqui, mas ele fala assim, ó: aquele que fazia, não faça mais. Ou ser mais explícito, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que maldizia o seu irmão, não maldiz mais. Nós mudamos por causa do relacionamento que temos com Cristo. Eu já indiquei, volto a indicar, assista em seus passos o que faria Jesus. Nos seus passos, no seu caminhar, qual seria as ações de Jesus neste caminho? Então fala assim comigo: a missão é nossa. Cutuca alguém que está do seu lado, fala: sim, a missão é nossa, mas a execução é individual, com estratégias que vão abrir e gerar novos seguidores. Você é um seguidor de Jesus? Você é um discípulo? Para quem você está pregando, exercendo a missão da mensagem que você tem? Quando olhamos à luz da palavra em Atos 15, aqui eu vou caminhar para o final, mas preste bastante atenção. Não vou ler porque o texto é grande, fica de tarefa de casa. Em Atos 15, acontece algo tão interessante. Pedro e alguns discípulos dele chegam à igreja de Antioquia. Eles chegam dizendo o seguinte: para ser salvo tem que ser circuncidado. Quando Pedro prega esse sermão ali, Paulo, que está perto, fala assim: peraí, isso aí que você está falando não está certo não. E começa uma discussão entre discípulos de Jesus. Jesus já ressuscitou, tá, irmão? Está só eles por conta da vida deles mesmo agora. E aí Paulo fala: ó, não é assim que funciona. Pedro fala: é assim. E aí chega um momento em que Pedro se exalta e fala: eu tenho pregado para vocês gentios, eu tenho mostrado, eu tenho falado. E Paulo fica aqui, ó, só observando o discurso não vivido de Pedro. Apóstolo está falando do apóstolo Pedro? Sim, eu estou falando dele. Mas vamos lá. Esse momento tenebroso que eles viveram ali, por causa de, para ser salvo tem que ser circuncidado, e o outro fala: não, para ser salvo não tem que ser circuncidado, você tem que apenas crer. Não, se não for circuncidado não vai. O outro fala: rapaz, a nossa circuncisão é no coração. Não, tem que cortar o precúmio, e aí vai. É aquele momento que você acham que gosta de debater Bíblia. Quantos já viveram isso aí? Quando vem um querendo debater Bíblia comigo, eu falo: irmão, vai debater com alguém que você vai salvar para Jesus. Se isso aí não salva alguém, converse isso comigo não. Eu não perco esse tempo. Mas vamos lá, está na Bíblia. Paulo e Barnabé discordam do assunto, que toma uma grande proporção. Lá em Gálatas capítulo 2, nós vamos ver o discorrer dessa história, aonde acontece a separação desse povo. Um vai para um lado e o outro vai para o outro. Por quê? Porque Pedro, com esse mesmo sermão, é exposto por Paulo. E Paulo vira para Pedro e fala assim: Pedro, você está pregando que você não vive. Eu fui chamado para pregar aos gentios, e eu sei qual é a palavra que eu ministro para gentios. Mas você que fala aos judeus, quer trazer o mesmo evangelho dos judeus para os gentios. Não é assim que funciona. O negócio fica tenebroso. Pedro vai para um lado, Paulo e Barnabé vai para o outro. Na verdade, o pastor Marcelo ainda falou desse negócio hoje aqui. Barnabé ainda fica meio assim, balançado com a história de Pedro. Ainda caça um assunto para Paulo resolver num discipulado profundo depois. Mas enfim, apóstolo, por que o senhor está dizendo isso? Para você entender que às vezes o Senhor te chamou para pregar para um crente sem caráter de Cristo, que vive dentro da igreja, mas que não vive o evangelho que ouve. Pedro. E talvez Jesus chamou você para pregar para os gentios, aqueles que ainda não entenderam que Jesus deu a vida por eles, aqueles que ainda não entenderam que a lei não gera salvação sem a graça, e a graça tonifica a lei para a salvação. Para quem é a sua mensagem? Para quem você deve pregar, irmão?
A missão é individual. Apóstolo, por que Paulo e Pedro se estranharam? Porque eles estavam dentro de um lugar comum, cada um defendendo a sua missão para a mesma conclusão. Só que quando eu chego, deixa eu achar um aqui, um abençoado, Railson. Quando eu chego no Railson e falo, Railson, o que você está falando está errado, irmão. Você tem que falar do meu jeito. Eu estou falando para Railson assim, Railson, eu sou o dono da verdade. Eu só preciso entender que o Railson vai concluir a missão e a mensagem que ele carrega. Assim como ele precisa entender que a missão que eu carrego, eu vou concluir. Não importa o caminho, irmão. O que importa é mais um seguidor de Jesus. O que importa é o quê? Mais um seguidor de Jesus. Então percebemos notoriamente, Pedro tinha uma mensagem para os judeus, Paulo para os gentios. A minha pergunta é, para quem é a sua mensagem para o cumprimento da sua missão? Nossa, apóstolo, o senhor está me bagunçando a minha mente? Estou não, irmão. Eu vou entrar aqui para a linguagem que você vai entender. Por que a sua célula não está dentro do cumprimento da sua mensagem? Vocês já me viram levar comida para alguém que está com fome? Na rua, dormindo na rua, quem viu? Os meus discípulos que estão comigo há mais tempo, já viu? Já viu? Pastor Marcelo, pastor Edmilton. E coberta, quem viu? Eu não faço isso. Apóstolo, o senhor não faz porque o senhor não ama aquelas pessoas, é porque não é a mensagem que eu carrego. Eu esmolo. Se eu ver alguém ali parado ali, eu pego a moeda, entrego na mão dele, e se me pedir ajuda, eu direciono para aquele que tem ajuda. Outro dia alguém me pediu uma coberta na rua, eu falei, espera aí, irmão, deixa eu ligar aqui. Liguei, fulano, você tem umas cobertas aí? Tem, então estou passando aí, vou deixar aqui com o rapaz aqui, pronto, porque eu não tinha coberta. Não é a minha mensagem, mas o Sandro carrega essa mensagem. Sim ou não, Sandro? E faz com amor. A minha pergunta para você, por que as pessoas que você alimenta não estão na sua célula? Estão entendendo? Não estou dizendo que ele está errado, irmão. Eu estou dizendo que a conclusão da mensagem que ele carrega, e a missão é transformar aquelas pessoas que ele está alimentando em mais um seguidor de Jesus. Não é só dar comida. Às vezes nós estamos fazendo parte da missão, mas não estamos concluindo ela. Nós precisamos concluir, irmão, aquilo que começamos. Existe uma mensagem que você carrega, existe uma missão que você carrega. Cadê a conclusão dela? Por que as pessoas que você está falando não estão na célula que você congrega ou que você lidera? Por que elas não estão vindo para essa igreja? Irmão, eu tive uma visão que vai caber para o Icos Coffee Shop, para o Icos, Instituto Icos também. Eu quero colocar dentro desse prédio aqui pelo menos 10 chuveiros. Eu não sei onde eu vou pôr, mas eu preciso pôr 10 chuveiros, porque eu quero ter aqui nessa igreja o dia do banho. Apóstolo, mas Deus testificou pela boca do pastor Jacques sem ele saber. Alguém chegou lá na empresa dele, pediu para tomar um banho, ele deixou o cara tomar banho. O cara tomou banho na água fria, cantando louvores no dia frio, e falou para ele, cara, você não sabe o que é 50 dias sem tomar banho? Bom, já ficou 2 dias sem tomar banho? Eu já. Em 2 dias eu fiquei fedendo. Imagina 50. O que não vira? Então vamos lá, para a gente finalizar. As nossas células são as principais ferramentas para o cumprimento da sua missão individual, que vão gerar novos seguidores de Jesus para a nossa missão como igreja. Aí eu vejo célula que tem um líder que é evangelista, mas não sai de dentro de casa. Eu vejo células que tem um líder que é um mestre, mas não traz eles para os cursos da igreja. Eu vejo células que são de pastores, mas que não estão saindo para apacentar.
Eu vejo células que são de ministros, mas que não estão ensinando a ministrar. Irmão, as nossas células, nós temos um padrão Eagles, amém? Mas isso não significa que a sua célula não pode executar a missão que você carrega. A missão que ferve, irmão. A sua célula precisa sair em busca de novos seguidores de Jesus. Talminde gera talmindinhos. Fica de pé no seu lugar.